Graça e paz, que Deus esteja nos abençoando nesta tarde, na sequência do estudo do livro de Apocalipse. E nós desejamos que este estudo seja edificante para as nossas vidas, no sentido de fazer-nos compreender a história da redenção e de agradecermos a Deus por sermos participantes dessa história da redenção em Cristo Jesus. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, então, o texto bíblico que se encontra no capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse 4, o capítulo todo, né? São apenas 11 versículos. Vamos estudar versículo por versículo. Apocalipse 4, de 1 a 11. Vamos fazer essa leitura no momento. Depois destas coisas, olhei e eis, não, como de trombeta, que ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças havia como coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, e o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que ouve, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra
sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, de e Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, ela é verdadeira, ela é viva, ela é uma palavra que toca o nosso coração e nós te agradecemos porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração esta palavra. Nós te agradecemos pela certeza de que esta palavra verdadeira se cumpre perfeitamente e plenamente, porque ela é tua, ela não volta vazia, ela alcança a finalidade para a qual ela foi produzida. Nós te louvamos e te bendizemos por todas as bênçãos pronunciadas por meio desta palavra. Agradecemos pela vida de cada pessoa que está participando deste estudo. Oramos pedindo que cada um possa receber bênçãos do Senhor na sua vida, na vida de seus familiares, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Obrigado pelo teu cuidado constante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos estudado o livro de Apocalipse desde há alguns fins de semana, alguns sábados atrás, e temos visto algumas questões a respeito deste livro, né? Inicialmente, nós vimos que este livro é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação que demonstra quem Jesus Cristo é, e é Jesus Cristo glorificado. Aqui, o apóstolo João está vendo Jesus Cristo glorificado. Ele não está vendo mais o Cristo que foi para a cruz, que morreu como servo, que morreu em fraqueza, né, humana, porque estava em carne, mas ele está vendo agora o Jesus glorificado. E ele, nesse capítulo 1, ele viu Jesus como ele está hoje, entronizado e manifestando todo o poder e toda a glória. E o livro é dividido, né, naturalmente em coisas que viste, coisas que são, que existem agora e coisas que hão de vir. Isto é, João recebeu uma orientação para o tempo presente da vida dele e para o futuro. Então, ele falou claramente a respeito das coisas que eram, que como Jesus estava no céu glorificado, das coisas que são, as coisas deste presente século. Nós vivemos no presente século, no século ainda da igreja, e nós estamos vivendo o final deste tempo presente, desta presente era que Jesus chamou deste presente século mau, e estamos vivendo esse período de tempo. E quando terminar esse período de tempo da igreja, nós estaremos iniciando o que vai acontecer e que está registrado no capítulo 4 em diante. Então, o capítulo 1 fala de Jesus glorificado.
os capítulos 2 e 3 falam da história da igreja, desde o início da igreja apostólica até o final com a igreja de Laodiceia, não é que é o tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo da igreja de Laodiceia. Então, é uma igreja que é semelhante em tudo à igreja de Laodiceia. Como nós vimos, uma igreja morna, que Deus está a ponto de vomitar da sua boca, e tem muitas características, né, da igreja moderna. E essa situação não vai durar muito tempo e Jesus vai intervir e tirar a igreja verdadeira, a igreja fiel daqui. E isso é chamado de arrebatamento, e o apóstolo Paulo escreveu sobre isso na carta aos Tessalonicenses, que nós já estudamos também, demonstrando que o arrebatamento é um tempo final da história da igreja aqui, e pode acontecer a qualquer momento. Isto é, Paulo fala aos romanos que quando terminar o tempo da graça, não é? Quando o tempo da graça for fechado, esse tempo de bênção de Deus para todas as pessoas, todos os gentios e judeus que creem em Jesus, este tempo da graça, que é uma oferta gratuita do Evangelho para todas as pessoas, este tempo vai terminar. Paulo fala disso aos Romanos, e a igreja será tirada daqui. Então será manifestado o anticristo. Será manifestado o anticristo. Então, o capítulo 4, que nós acabamos de ler de Apocalipse, mostra, na nossa compreensão, exatamente esse período da igreja já no céu, né? A igreja já arrebatada. Nós vamos ver dos capítulos 4 de Apocalipse até o capítulo 19, até todo o capítulo 19, nós vamos ver isso como verdadeira manifestação de Deus na vida da igreja, de Jesus Cristo na vida da igreja, mas a igreja não estará neste mundo, a igreja estará no céu. E enquanto a igreja já está no céu, né, nós estaremos aguardando a manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda, porque o arrebatamento é diferente da segunda vinda. O arrebatamento ocorre com a igreja indo encontrar o Senhor nos ares, e o arrebatamento ocorre quando, subitamente, assim que a última pessoa que Deus já sabe, que Deus já conhece, que já está escrita no livro da vida, quando a última pessoa que deverá aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador se converter, então a igreja poderá ser tirada daqui, e então começará este período de tribulação, né? Enquanto a igreja está no céu, estará havendo um período de tribulação aqui neste mundo. Esse período de tribulação é um período que é profetizado por Daniel. Daniel profetizou sobre este período no capítulo 9, no versículos 25, 26, 27 de Daniel, talvez o melhor mesmo seja o 27, e falando de um período que duraria uma semana de anos, ou seja, um período de 7 anos, né? Esse período de 7 anos seria o período tribulacional, o período em que Deus vai tratar judicialmente com aqueles que ficarem aqui, com o povo rebelde,
Satanás e seus domínios e até mesmo o povo judeu. Então, é mais ou menos este esquema, este roteiro que nós vamos seguir. Neste capítulo 4 agora, então, nós estamos vendo que João está escrevendo as coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, ele está escrevendo as coisas que hão de acontecer depois que a igreja for tirada daqui e, com certeza, o domínio do anticristo será muito grande. Como que a gente sabe que isso aqui é o arrebatamento da igreja? Então, a gente sabe por causa do que está escrito. O primeiro versículo diz: depois destas coisas, quais coisas? Destas coisas. O que ele narrou antes? Narrou a história da igreja. Então, depois destas coisas, depois que isso acontecer, depois que a igreja for tirada deste mundo, depois destas coisas, eu olhei, é João falando, né? Ele olhou, ele está tendo uma visão, e uma visão espiritual, e ele olhou e viu o quê? Eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Então, ele não só viu uma porta aberta no céu, como ele ouviu a voz que tinha falado com ele primeiro, que era a voz do Senhor Jesus glorificado. Então, João está tendo uma visão de uma porta aberta no céu e a voz do Senhor Jesus glorificado, e era uma voz que parecia uma trombeta ao falar com ele. E o que essa voz disse para João? Disse para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João vai ser privilegiado, né, para Deus, em Cristo, a voz que está falando com ele é a voz do Senhor glorificado. Vai mostrar para ele o que vai acontecer no mundo, na terra, depois que a igreja for tirada da terra. Então, isso é o que o texto está nos mostrando. Então, ele diz: sobe para aqui, para onde? Para o céu, né? E eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, ou seja, sem nenhum outro meio, sem nenhum outro caminho, sem nenhuma interferência de terceiros, imediatamente eu me achei em espírito. Ele não foi lá, aqui não cita que ele tenha ido lá fisicamente, né? Ele não deve ter ido fisicamente, porque não, não, não é não houve morte, né? João não tinha morrido, ele estava vivo. Então, o corpo dele ainda era um corpo pecaminoso, não era um corpo glorificado. Então, ele estava ainda vivo neste mundo, né? Então, imediatamente, eu me achei em espírito. Ele teve uma visão, ele foi, espiritualmente, ele esteve no céu. E eis armado no céu, ele está agora no céu, e um trono, e no trono alguém sentado. Ele teve a visão do trono de Deus, do trono em que estava sentado o próprio Jesus, né? Então ele estava
ali, o próprio Deus, melhor dizendo, estava sentado no trono ali, e ele teve essa visão do trono de Deus. E esse que se acha no trono, assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Ele não tinha como descrever a majestade, a glória desse ser que estava sentado no trono, porque também ele não tinha uma visão plena, ele ainda não tinha uma visão plena de quem estava lá no trono, né? Ele tinha uma visão limitada ainda pelo seu estado de apenas de visão espiritual, né? É uma visão que ele está tendo. Então ele se acha, ele viu essa pessoa, que alguém sentado, e ele é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. São pedras preciosíssimas que têm um brilho maravilhoso, que tem uma coloração distinta. E ao redor do trono há um arco-íris. Ao redor do trono existe um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, ele está descrevendo com palavras humanas aquilo que está no céu magnífico. Então, ele tem limitações, e nós também temos limitações para compreender essa visão, porque ele está descrevendo coisas celestiais com palavras humanas. Mas nós teremos visões, nós teremos não só visão, mas nós teremos, quando formos arrebatados, teremos compreensão completa daquilo que está acontecendo no céu, dessa visão que João teve, porque nós estaremos transformados, glorificados, e nossa visão será também transformada, e será uma visão que dá completude a tudo aquilo que está visto. Então, João está tendo uma visão que não é completa. É uma visão gloriosa? É uma visão majestosa? É uma visão de deixar a pessoa maravilhada? Sim, mas não é uma visão completa ainda, porque a própria limitação humana de João não deixa ele compreender plenamente aquilo que ele está vendo. Mas o que ele está vendo, ele está descrevendo no livro que foi mandado ele escrever. E esse que se acha sentado no trono é semelhante ao seu aspecto, no seu aspecto, a pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, isso serve para descrever a majestade, a glória do trono de Deus. Então, João está no céu, né? O que ele está vendo é aquilo que está no céu, que nenhum olho ainda viu, nenhum olho humano ainda viu, né? Somente aqueles que já morreram em Cristo, que estão no céu, podem ter presenciado, não ainda na plenitude, porque eles ainda não estão ressuscitados e glorificados, mas já podem gozar um pouco da majestade e da glória desse Deus eterno. Aí ele vai descrever o trono. No versículo 4 ele diz: ao redor do trono há também 24 tronos. Ele está no céu. Vamos lembrar que João está tendo uma visão daquilo que aconteceu depois que a igreja for arrebatada, daquilo que ainda vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, certo? João está tendo uma visão antecipada disso que vai acontecer ainda no futuro, no nosso futuro ainda, né? Então,
João está vendo aquilo que Deus vai fazer depois que a igreja for arrebatada. Nós ainda estamos vivendo no tempo da igreja no mundo. A igreja ainda não foi arrebatada. Então, estas coisas que nós estamos lendo aqui no capítulo 4 de Apocalipse ainda vão acontecer, né? João já viu, João já teve essa visão, mas elas ainda vão acontecer, né? A igreja vai ser arrebatada, e aí tudo isso vai acontecer. Por isso que ele diz no versículo 4: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são estes 24 anciãos? Estes 24 anciãos, nós cremos e que são pessoas que João viu representando, é uma representação da igreja, né? É uma representação daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele vê lá no céu esses 24 anciãos como uma representação, uma figura daqueles que vão ser arrebatados e daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Eles estão representados por esses 24 anciãos que são uma soma, não é? Uma representação de 12 de judeus e gentios que formaram a igreja de Cristo. Judeus e gentios. Paulo fala disso aos Efésios, dizendo que agora nós somos um novo povo. Que povo é esse? Um povo composto de judeus e gentios, que é um novo homem que Deus criou, um novo homem em Cristo Jesus. Então, Paulo estava falando exatamente desta nova unidade, a unidade da fé. E aí João vê esses 24 anciãos vestidos de branco. Agora, qual é a característica principal aqui? Vestidos de branco. Vestidos de branco. O que é que significa vestidos de branco? Significa aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro, né? Então, nós vemos isso no capítulo 19, no versículo 14, quando, no versículo 13 e 14, falando de Jesus seguido por uma multidão. Então, o texto lá de Apocalipse 19, versículo 13 e 14, diz assim: está vestido, quem está vestido? O Verbo, né? Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é? Jesus. E seguem-no, ou seguiam-no, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de finíssimo linho branco e puro. Então, esse linho fino, branco e puro, são as justiças dos santos, é a justificação dos santos. Quem é que foi justificado? Somente os homens, não é? Os seres humanos, homens e mulheres, somente eles foram justificados. Somente eles andaram em justificação, lavados no sangue do Cordeiro. Então, tudo isso aponta para a visão de João ser verdadeiramente a igreja. E o que corrobora esta visão é que do trono, esses 24 anciãos que estão ao redor do trono, vestidos de branco, e eles têm em suas cabeças coroas de ouro. O que são essas coroas de ouro?
As coroas de ouro são aqueles que venceram, que são coroados, né? Aqueles que venceram, aqueles que passaram pelas tribulações e que foram levados para o céu, aqueles que passaram por sofrimentos, por perseguições, por morte, por martírio, eles foram coroados. A coroa de ouro em suas cabeças demonstra que eles agora estão numa posição de reinar com Cristo, né? Eles estão reinando com Cristo. Mas é interessante notar que, diante de, deles, do trono, né? Tem manifestações de poder, saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso são manifestações de poder, de autoridade, de domínio. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É claro que essas 7 tochas de fogo são representações do Espírito Santo, né? São representações do Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus, que é mencionado em Isaías e depois é mencionado aqui no livro de Apocalipse. 7 Espíritos do Senhor. No próprio capítulo 1 de Apocalipse, nós temos isso mencionado. Então, falando da plenitude do Espírito Santo no céu, na glorificação do nome de Deus. E essa situação é uma situação que demonstra poder, majestade, autoridade, que demonstra verdadeiramente como é poderoso o nosso Deus. E ele continua descrevendo no versículo 6: adiante do trono, como que um mar de vidro, um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora. Então, o mar de vidro representa a, a tranquilidade em todo sentido, né? Representa um domínio em todo sentido e e uma tranquilidade em todo sentido. Um mar de vidro representa a pacificação de todas as coisas. E diante do trono tem esse mar de vidro, e semelhante também, semelhante ao cristal, né, que é muito valioso, e também no meio do trono, esses 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O que significa esses seres viventes? Primeiro, a identificação deles. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a um novilho. O terceiro, tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Já se falou muita coisa a respeito desses 4 seres viventes e já se criaram muitas interpretações a respeito disso. Mas o que nós temos aqui são seres viventes que foram criados para a glória de Deus, representando toda a criação, representando toda a criação. Esses 4 seres viventes são serafins ou querubins. Nós não temos certeza, ninguém tem certeza, porque eles são seres descritos de uma maneira sucinta,
somente mostrando que eles estavam ao redor do trono, e esses 4 seres viventes, representando toda a criação, eles tomavam o cuidado, tomavam o trabalho de adorar a Deus o tempo todo. Os 4 seres viventes, eles tinham, respectivamente, 6 asas, cada um, e eram cheios de olhos ao redor, ao redor e por dentro. Não tem descanso. Então, eles estão continuamente, com todas as suas características e com toda a ciência que eles têm. Estes muitos olhos representam a sua condição de muito conhecimento. Eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia, nem de noite. Por quê? Porque eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Então, Deus é glorificado no céu, na visão de João, por todo o tempo, por todos os momentos do dia e da noite, né? Porque Ele é digno de louvor, honra e glória, e a criação é limitada, então ela tem que glorificá-lo 24 horas por dia, incansavelmente. Então, esses seres viventes representam toda a criação que vai render glórias a Deus por toda a eternidade. E aí João vai descrever sobre a ação desses seres viventes. Quando esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, o que aconteceu enquanto eles adoravam a Deus e exaltavam sua santidade? Aconteceu que os 24 anciãos, que representam a igreja de todos os tempos, se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono. Olha só, os anciãos, né, que representam a igreja, também se prostraram diante daquele que se encontra no trono. E o que eles fizeram? Adoraram a ele, ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando que Deus era digno de receber toda a honra e toda a glória. Irmãos, é interessante porque as coroas daqueles 24 anciãos são galardões que Deus deu a eles, né? Que Jesus deu a eles por causa das suas obras aqui neste mundo. Eles receberam galardões, receberam glorificação por causa das suas ações. E eles tomam essas coroas das suas próprias cabeças e lançam essas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Então, eles estão dizendo com esse ato que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração pertencem ao Senhor nosso Deus, e que eles, mesmo tendo agido de maneira a serem galardoados, esse galardão é glória, mas a glória continua sendo de Deus. É interessante isso, né? Que Deus nos galardoa, mas nós, né, entregamos esse galardão, entregamos essa coroa, reconhecendo que toda honra, toda glória e todo louvor de todas as nossas ações são pertencentes a Deus. Nós devemos fazer o máximo possível para glorificar a Deus em todas as nossas ações. E quando recebermos glorificação também, exaltação, coroação pelas nossas ações,
que são os galardões que Jesus vai nos dar, devemos lembrar que nós vamos depositar a glória disto aos pés do Criador de todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? E eles diziam: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Então, eles sabem que devem glorificar a Deus em todo o tempo. Aliás, a nossa vida é para a glorificação do nome do Senhor. Ninguém se gloria em nada, né? E tudo aquilo que fizermos para a glória de Deus vai ser premiado, né? Paulo ensina isso aos Coríntios, que nós receberemos galardões pelas obras que fizermos, cuja motivação seja glorificar a Deus, né? Então, quando eu faço qualquer coisa para a glória de Deus, isso gera galardão. Mas quando eu faço mesmo coisas boas, mas para a minha própria glória, isso não gera galardão, isso é obra da carne. Então, aquilo que é obra do Espírito na minha vida, gera galardão e gera coroa. Só que essas coroas, depois que eu for coroado, eu vou entregar, depositar, colocar aos pés do Senhor, para a honra e glória dele, para a adoração perpétua dele, todas as coroas para a sua honra e para a sua glória. Então, o texto desse versículo, desse capítulo 4, é um texto que nos mostra que João teve uma visão do céu, e mostra o que está acontecendo no céu nesse período, enquanto está havendo tribulação aqui neste mundo, porque o período da tribulação começou. Então, ele está mostrando: a igreja não está no mundo mais, a igreja está no céu. Os 24 anciãos representam a igreja. É por isso também que nós cremos que a igreja não passará por tribulação. A igreja não entrará em tribulação, né? Nós cremos nisso, porque a igreja está sendo vista por João aqui no céu. E na terra, e ele vai falar disso depois, né? Em breve, a partir do capítulo 6, ele vai falar disso, estará ocorrendo uma tribulação neste mundo. Enquanto a igreja está no céu, estará havendo tribulação neste mundo. Então, isso é o capítulo inicial, que fala sobre a tribulação propriamente dita, mostrando primeiro que a, a, a tribulação ocorre concomitantemente com a subida da igreja para o céu. Então, quando a igreja é tirada deste mundo, começa o período tribulacional e o domínio do anticristo, né? Que só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Então, esse texto do capítulo 4 é um texto que nos mostra como Deus trabalhou, como Deus trabalha e como Deus livra os seus fiéis da tribulação, e como ele vai exercer juízo sobre aqueles que permanecerem no mundo, que não forem alcançados pelo Evangelho, que rejeitarem o Evangelho, que não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, eles passarão pela tribulação, sofrendo, e talvez possam se converter durante a tribulação, porque vai haver pregação do Evangelho durante a tribulação, né? Nós sabemos disso, mas eles serão tratados de uma outra maneira que nós vamos ver no decorrer do estudo do Apocalipse.
Que Deus esteja abençoando a todos, que a palavra do Senhor esteja sendo gravada nos nossos corações.